Olá, muito boa noite. Eu sou a Marina Machado e esse é o seu programa semanal Sem Censura, direto de Brasília. Eu sei que você já está curioso para saber quem estará aqui hoje e eu garanto que a nossa noite vai ser muito especial. Começa o programa sempre desejando que esta semana seja melhor que a semana passada, que hoje tenha sido melhor que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Hoje nós teremos 3 blocos, um convidado super especial, 2 debatedoras e vamos fazer um programa ágil e dinâmico. Você pode apostar, você vai gostar bastante. Vocês também podem assistir os programas anteriores que estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, então você pode assistir de novo, compartilhar, faça isso. E hoje, para participar do programa, estou recebendo a jornalista Ana Karina de Carvalho, repórter de arte e cultura aqui da TV Brasil, e a pianista aqui de Brasília, Lígia Moreno, pianista e professora de música. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, vai ser uma noite deliciosa. Vamos lá, vamos lá. E vamos agora conhecer o convidado da noite. Cláudio Cohen nasceu em Belém do Pará em 22 de novembro de 1962. Maestro e violinista, é advogado com pós-graduação em Direito Processual Civil e MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Por influência da mãe, pianista amadora, começou a estudar música clássica aos 5 anos de idade. Aos 7 anos, começou a estudar violino na Escola de Música de Brasília e aos 12 anos já participava de orquestras juvenis. Entrou na Orquestra Sinfônica de Brasília aos 16 anos, onde atua há mais de 40 anos. Seu ingresso precoce na Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro fez com que atuasse em diversos postos. Começou entrando como violinista na última cadeira e aos poucos foi assumindo postos de liderança até chegar ao comando dos músicos como maestro. Cohen dirigiu mais de 50 orquestras em 20 países, como Itália, Portugal, Alemanha e Estados Unidos. O maestro também foi professor de violino na Universidade de Brasília. Membro da ALMUB, a Academia Brasileira de Letras e Músicas. É detentor das medalhas do Pacificador do Mérito Militar, Ordem do Mérito de Brasília no grau de oficial e da Ordem do Mérito Cultural do Distrito Federal no grau comendador, Mérito Judiciário do Trabalho da Cruz de Ouro da Arte e Ciência do Governo Austríaco. Cláudio Cohen faz parte do Quarteto de Brasília, com o qual já realizou turnês pelo Brasil, Ásia, América do Norte, Mercosul e Europa. Gravou 9 CDs, o primeiro deles vencedor do Prêmio Sharp na categoria de Melhor Disco Clássico do ano de 1993. É também ganhador do Prêmio OK de Cultura. Em 2004 foi vencedor na categoria Destaque Música de Câmara no 9º Prêmio Carlos Gomes com o Quarteto de Brasília. Prêmio Brasil de Excelência ALMUB 2006. Que honra, maestro. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Marina. Uma satisfação estar aqui nesse programa Sem Censura, né? Sem censura. E hoje com muita música. Que bom. Maestro, vamos começar trazendo um pouquinho, né, de conhecimento para quem assiste em casa, porque qualquer pessoa, mesmo que não tenha ido a um concerto, já viu a imagem de um maestro regendo. Então, aqueles braços se movimentando para cima, para baixo, para o lado. Mas podemos ter muitas pessoas que estão assistindo que não saibam o porquê dessa gesticulação. Cada pequeno gesto tem uma razão. Então eu vou além, porque as pessoas muitas vezes não sabem o quão complexo é o trabalho do maestro. Um músico que precisa ouvir, entender e sentir as notas tocadas por mais de 80 músicos. Então, o senhor pode começar nos falando um pouquinho sobre isso? Marina, na verdade, o maestro ele é o intérprete das obras, né? A gente tem a Lígia aqui, uma pianista, ela recebe uma partitura e ela vai dar a visão dela, o que ela acha, o que ela entende dentro de parâmetros já estabelecidos. E o maestro é a mesma coisa. Então, cada maestro à frente de uma orquestra, numa mesma partitura, ele pode dar visões diferentes. Mas como ele faz isso? Né? Através dos seus gestos, que marcam os ritmos, os compassos, a expressão, a velocidade da música, a intensidade. Enfim, são assim...
centenas de nuances que você pode fazer com o discurso, que não é um discurso oral, mas é um discurso musical. E é o maestro quem controla isso. Na verdade, como a orquestra cresceu muito do século XVII até o século XXI, né, onde nós estamos, quando ela era muito pequena, não tinha essa figura que era um maestro ali com a batuta na frente, porque os músicos praticamente se comunicavam com seus olhares. Tinha um músico que liderava, que nós chamamos de espala, né, que é o primeiro violino, é a primeira cadeira de uma orquestra. Mas na medida que a orquestra foi crescendo, e as distâncias foram aumentando, houve a necessidade de ter um centro rítmico, né? Até tem aquela piada, né, que era o Jean-Baptiste Lully, que batia o bastão no chão para bater o ritmo, né? Ele ficava lá. 3, como um metrônomo. Como um metrônomo. Na verdade, a batuta é como se fosse um metrônomo, mas aquilo era muito grande, ele bateu no pé, gangrenou, e aí foram diminuindo até a batuta chegar, assim, a um tamanho menor, que pudesse sinalizar e equalizar as distâncias que existem entre os músicos para unificar esse discurso musical. Então, eu vou pedir rapidamente, para a gente não tomar muito tempo das meninas, mas o senhor acabou de falar no começo da sua resposta de que só com seus movimentos você consegue dar o ritmo, o tom, a velocidade, aquela coisa toda. O senhor pode só dar assim 2 pontinhos, olha, isso aqui é isso, e se eu fizer assim, mudou tudo? Mostra para mim, por favor. Então você veja bem, você vai reger o hino nacional, né? Okay. Aí você faz 1, 2, 3. Você está marcando, né? Você está dando a frase e ele vai entender que aquela frase apoia aqui, tá a expressão, e aqui você vai mantendo, é um compasso de 4, né? De 1, 2, 3, 4, tem um desenho assim que você tem que seguir. Então faz de novo para essa câmera pegar agora. 1, 2, 3 e 4. E aí... E todo músico sabe, ele já conhece, sabe como seguir isso aí. Mesmo que não conhece técnica de regência, ele já acompanha aquilo instintivamente pela prática e tudo mais. Então, e aí você tem o compasso da valsa, que são 3, e da marcha, que são... E aí vai... E uma mão funcionando diferente da outra, né? Porque apesar de elas parecerem próximas, uma está dando uma orientação e a outra está dando outra orientação. Exatamente. Uma faz mais a marcação rítmica e precisão, e a outra a expressão da frase, como você vai e volta, aí tá muito forte, você olha aqui, toca um pouquinho menos, olha, eu preciso mais de você, mais ali, você já, com o olhar também, tem o olhar, não você só... Você dá bronca com a batuta? Tem os olhares também, não, o olhar é que é mais... o olhar fulminante, né, o olhar fulminante. Você tá com aquele sorriso, mas o seu olhar... Às vezes a cabeça também, mas a gente evita isso. Olha que delícia. Obrigada pela aula. Obrigada pela aula. Bom, agora a gente vai mostrar, no nosso telão aqui, vamos ver o que a gente vai apresentar para vocês. Tem uma apresentação, é isso? Vamos ver o maestro em ação. Aonde o senhor está, maestro? Isso aí é um dos cenários mais icônicos de Brasília, que é o Santuário Dom Bosco. O Santuário Dom Bosco, que tem esses vitrais lindos, azuis, esse lustre maravilhoso, fica ali na área central da cidade. E realmente ele nos abrigou por vários concertos. Nós sabemos que é uma tradição mundial você ter concertos em igrejas, né? Isso já é uma tradição secular. Então, Brasília, durante um bom período, nós tivemos uma temporada aí, você vê que está muito prestigiado, né? Sempre muito cheio. Quando você ouve numa caixa de som, se você botar muito alto, você vibra junto com a caixa de som, mas nada se compara ao estar aqui ao vivo, sentindo cada nota. Fica aqui o convite, vá assistir a Orquestra Sinfônica. Ok, nesse primeiro bloco, cada debatedora vai poder fazer perguntas de 1 minuto. Depois eu dou um pouquinho mais de tempo para o nosso convidado. Ana Karina, boa noite, nossa colega aqui da EBC, crítica de arte, cinema e música. Qual que é a sua primeira pergunta para o maestro Cláudio Cohen? Boa noite, Marina, maestro. A minha pergunta é mais assim uma conversa sobre a comparação entre um maestro e um técnico de futebol. Porque, assim, eu sou apaixonada, além de cultura, sou apaixonada por futebol. E desde pequena a gente escuta, né? Não, mas esse técnico é um maestro, né? E é isso, né? Como se essa regência, mas muito mais do que jogadores, né? Uma orquestra tem 80 mais músicos, né? E eu acho que alguma entrevista que eu vi com o senhor estava justamente falando sobre isso, né? Faz sentido essa comparação?
Bom, a figura do maestro é a figura do líder que organiza, a pessoa que coloca, vamos dizer, os pingos nos is e faz com que as coisas funcionem. A diferença do maestro técnico do time e o maestro da orquestra é que o maestro técnico do time ele fica fora do jogo, ele não está jogando. E o maestro da orquestra está participando ali ativamente do jogo, controlando cada passo, cada movimento. Obviamente tem assim, na nossa missão, tentar colocar a ideia musical, mas sem tirar a espontaneidade dos músicos, ou seja, você não ficar controlando tudo ao mesmo tempo, ou centralizando, né, a informação, você tira a energia vital e a espontaneidade. Então, o maestro realmente ele organiza tudo nos ensaios, mas na hora do concerto, a gente solta um pouquinho a rédea para que a própria emoção possa aflorar, porque é uma parceria, não é uma coisa diferente do piano, né, que a Lígia toca, porque o piano ele não reage com ela, é ela que trabalha o piano. Mas lá não, os músicos reagem. Então, muitas vezes vem propostas musicais que são interessantes e você acolhe e faz, vamos dizer, o management de tudo aquilo que está acontecendo, né? É como o técnico, mas o técnico para o jogo, chama, você faz assim, Xinga. Faz ali. Isso a gente faz no ensaio. No ensaio, porque ali já é uma situação mais formal e que não cabe uma reprimenda assim pública, né? Lígia Moreno, boa noite. Olha, antes da sua pergunta, eu quero falar rapidamente sobre a sua trajetória musical. Para quem não conhece a Lígia Moreno, ela é mestre em música pela Universidade de Brasília e tem mais de 20 premiações em concursos nacionais e internacionais. Aos 10 anos, ela estreou como solista junto à Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, da qual é frequente solista convidada. Ela já se apresentou em recitais na França, Espanha, Dinamarca, Holanda, Grécia e hoje é pianista colaboradora no Departamento de Música da Universidade de Brasília. E eu vou voltar ao telão para ver uma apresentação sua, Lígia, regida pelo maestro Conho. Vamos ver. Eu queria ser sua vizinha. Boa noite. Eu ia ficar sendo embalada com seus ensaios. Tudo bem, Lígia? Boa noite. Parabéns. Obrigada. Uma satisfação, um prazer estar aqui. Boa noite, Ana Karina. Boa noite, maestro. Muito interessante estar nessa situação. Assim, a gente se encontra nos palcos, né? E estar aqui hoje é muito interessante para mim, é um privilégio. E eu queria perguntar, maestro, a respeito da sua trajetória dentro da orquestra, né, estando desde a fundação, como violinista, como Spala, e como que é estar agora como maestro? Como que você chegou nessa condição e como que você descreveria todo esse caminho, essa jornada percorrida? Como que você se vê com colegas antes, agora todos, né, fazendo música de um outro lugar, né? Mas tendo esse conhecimento prévio dos músicos, estando em posições diferentes agora. Então, Lígia, só fazer um parêntese aqui, né? Você sabe que a Lígia passou no concurso para tocar na orquestra em primeiro lugar, ficou me devendo lá porque ela preferiu ir lá para a universidade. Você vê o talento que nós perdemos, né? Tá, mas ela está sempre aqui ao vivo e a porque Lígia, você vê que excelente, que maravilha de performance, esse Tchaikovsky. Então, na verdade, assim, Lígia, eu não planejei ser maestro. Na verdade, as coisas na vida acontecem, as portas se abrem sem que a gente planeja. Dizem que o homem planeja e Deus ri, né? Porque, na verdade, o plano não é seu, o plano é meu.
E eu comecei lá como violinista e músico, e aos 18 anos, aí a família, olha, tem que ter uma profissão, ó, música é muito bacana. Aí eu fui fazer direito, estudei direito, meu pai e minha mãe advogados e tudo mais, mas a música sempre foi aquela profissão minha. Eu trabalhava como músico profissionalmente desde os 16 anos, né? E aí foram se abrindo portas, aí veio o Quarteto de Brasília, que é assim, a música de câmara é uma música de excelência, né? Você tocar num quarteto de cordas para um instrumentista de cordas é um sonho, né? Porque é uma música maravilhosa. E na orquestra, a grandiosidade do discurso sinfônico, aquela potência da música, você vê do Tchaikovsky, assim, a força, né, da música do Brahms e tudo isso foi me cativando muito sempre, né? E eu fui sempre muito estudioso a minha vida inteira, horas de dedicação, porque são horas de dedicação diárias por dia, assim, 5, 6, em alguns momentos 10, você vira ali, né? Às vezes você não vai querer ser meu vizinho, não, porque... Né, Lígia? Porque são muitas horas que você tem que se dedicar. E, obviamente, na medida que se você tem talento, né, as portas vão se abrindo. E o maestro Silvio Barbato, meu grande amigo e tal, uma vez ele veio aqui, assumiu a orquestra e eu era Spala. O Spala, na verdade, na tradição da orquestra, ele é uma espécie de substituto do regente, ele é o líder. Como você falou, né? O maestro, ele é o técnico do time, mas o Spala é o capitão, é o que está lá dentro ali, né? Tá jogando. Só que aqui no caso da orquestra, o maestro e o capitão estão juntos ali, travando, organizando a música. Então as portas foram se abrindo. O Silvio Barbato tinha um assistente de regente que recebeu uma proposta, saiu. E como ele não morava em Brasília, ele realmente precisava de um maestro assistente para preparar as coisas para ele. Ele olhou para mim, olha, você é o Spala, você vai ser meu assistente, se vira aí. E aí eu comecei, abriu-se essa porta, eu falei, vamos lá. Comecei a ter aulas intensivas de regência, assim, que foram horas e horas, né, com o maestro Emílio de César, que já foi um dos nossos regentes titular, o maestro Emílio, que é sobrinho do maestro Eliazar de Carvalho, um grande ícone da regência brasileira. E, enfim, aí eu comecei, eu vi que tinha jeito e nunca mais parei. Obviamente que a trajetória musical, tanto de um músico instrumentista quanto de um maestro, ela tem todo esse processo, como de um jornalista também, né? Você não fala assim tão bem da primeira vez, né? Então você começa... Diz a família que sim, viu? Diz a família que... Então você é gênio. Na música tem gênio também. E aí você vai ganhando a maturidade, vai melhorando, né? E vai ampliando seus horizontes. E assim, o acúmulo de conhecimento e experiência realmente vão te levando, abrindo portas. E hoje assim, realmente, na música eu fiz de tudo. Ópera, balé, sinfonias das mais complexas, de Gustav Mahler e ciclos Beethoven, enfim. E realmente foi uma coisa que aconteceu sem planejamento, viu, Lígia? Então, assim, não teve muito essa coisa de discutir com os colegas, de fazer. Foi acontecendo. Os planos de cima eram esses. E é importante, assim, às vezes você pode ter medo de enfrentar os desafios. Não tenha medo. Quando a porta se abre, vá lá e enfrente a situação, né? Porque, assim, certamente para todos, quando você está na vitrine, as pedras serão lançadas. Sem dúvida. Aliás, agora vamos ter um momento de encontro de titãs, porque olha quem mandou uma mensagem. Admiro Cláudio Cohen, não só como maestro, como ser humano e como empreendedor. Já toquei sob a regência dele e já regi a sua orquestra. Cláudio Cohen democratizou a música clássica em Brasília como ninguém fez até hoje. Essa é a razão pela qual eu tenho a maior admiração por essa pessoa que dignifica não só o nome do Brasil no exterior, mas dignifica a sua atuação no nosso país. Então é essa a razão pela qual eu mando para o Cláudio Cohen aquele abraço desse velho maestro. PS, além de tudo, Cláudio Cohen une a competência com a humildade.
senhor também, viu, maestro? O senhor também, que eu já estive com o senhor é um querido. Obrigada pela participação. Gostoso receber esse carinho, né? Super emoção. O João Carlos, mais João Carlos, é assim uma pessoa incrível, que eu admiro muito. Nós já fizemos muitos trabalhos juntos, inclusive eu tive a honra de tocar sob a regência dele e fazer ele tocando piano, eu tocando violino. E para nós todos, ele é um exemplo de superação, uma pessoa que tinha uma trajetória incrível no piano e agora tem uma trajetória incrível como regente, no seu trabalho social, com a sua orquestra. E assim, você vê, com 80 anos de idade, com toda a energia, e já colocou uma mão e começou a voltar a tocar bem de novo, sabe? Para mim, ele é um grande exemplo e de empreendedorismo também, né? Sem contar o conhecimento musical e a grandiosidade e humildade que ele tem também, né? Como pessoa. Olha, vou fazer uma pausa, mas é rápida. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir teremos mais comentários, perguntas para o nosso convidado. Fique com a gente. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. Hoje o nosso assunto é música clássica e o nosso convidado é um maestro super maravilhoso, renomado, ilustre, Cláudio Cohen. Maestro, recentemente foi lançado um filme lindo chamado Antônia, uma sinfonia, que conta a história verdadeira da Antônia Bricco, que se tornou a primeira mulher a reger uma grande orquestra sinfônica. O senhor assistiu? Assisti. Esse assistiu? Assisti. Okay. Então agora eu vou contar um pouquinho pra você de casa, que não viu, né? Porque é o seguinte, eu indico, aliás, esse filme pra todos, porque é um filme lindo. Mas no final, a gente vê que aquela batalha toda e os sucessos que ela alcançou teve uma vida muito curta. Na década de 20, uma mulher assumir a regência de uma orquestra era inadmissível. 100 anos depois, a gente continua assim. O filme termina expondo que a gente não tem mulheres nessa posição de destaque pelo mundo. Por quê, maestro? Aliás, eu vou deixar essa pergunta no ar, porque a gente tem uma imagem aqui. Vamos lá. Maestro, por que o senhor acredita que ainda é uma cena rara? Então, essa é a querida amiga maestrina Lígia Amadi, uma das maiores maestrinas brasileiras da atualidade e que foi maestrina assistente aqui da Orquestra do Teatro Nacional, de uma outra maestrina que foi a única maestrina que foi titular aqui nossa, que era a cubana Helena Herrera. E aí você viu que na orquestra tinha uma espala também, que era mulher. Não repare. Você vê tá só? faltando um olhar para achar a espala. Então a Lígia é ótima, tem uma trajetória incrível, muito respeitada por todos nós. Mas, assim, a orquestra sinfônica é um universo eminentemente masculino. Então, você também não vê uma técnica do time de futebol, né? Embora lá tenha sempre homens, mas na década de 20 não tinha mulheres na orquestra. E alguns tabus desse tipo só foram quebrados mais recentemente, porque até 20 anos atrás, orquestras como a Filarmônica de Berlim, que é uma das melhores do mundo, não tinha mulher. Foi o Herbert Karajan que quebrou essa tradição ao contratar uma clarinetista com muita resistência dos músicos. Não tinha musicista Não ali. tinha mulheres na orquestra. Isso que você está falando de maestrina, mas não tinham nem mulheres. Então, quer dizer, a Filarmônica de Viena também, 20 anos atrás, que começou, as orquestras maiores e mais tradicionais, elas não tinham mulheres. Né? E mais recentemente, obviamente, com todo esse espaço que a mulher vem ganhando na sociedade, hoje você tem muitas
maestrinas, que elas até preferem ser chamadas de maestras, né, assumindo orquestras importantes, mas o universo é masculino, é uma coisa muito de comando. Você, mas o senhor sente que... a função do maestro é uma função de muita cobrança, full time, o tempo todo, em cima... de assim, faça isso, faça aquilo, precisa fazer, repete, assim, buscando o acerto. Mãe. Não, mas é mais severo. Mãe ainda tem um amor de... então, quer dizer, é muito difícil a mulher... Geralmente as mulheres que vêm a assumir essa posição são mulheres que já têm tem que ter um temperamento, assim, até mais, combativo. Vamos dizer, um pouco de autoridade, com autoritarismo, assim. Tá. Entendeu? Para poder se impor face a essas... vamos dizer, esse universo que é assim. Obviamente, hoje não. Hoje, se você for ver a nossa orquestra aqui, a minha espala é uma mulher, eu tenho muitas mulheres lá, entendeu? E eu gosto muito de trabalhar com as mulheres, por isso eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, aqui, que está um ambiente super agradável aqui. Elas têm muita emoção, assim, e tudo mais. Mas para a Antônia, realmente, foi um grande desafio. Hoje já é, né? Mas, assim, a própria USESP teve uma maestrina, que é a maestrina americana, né? Marin Alsop, durante um bom período. Enfim, o universo está mudando. Mas ainda o espaço é muito restrito. Eu vim me aproximando aqui sorrateiramente, que eu quero saber se eu posso roubar a sua batuta para essa próxima etapa. Por favor. Eu juro que eu tomo cuidado. Olha só, tá aqui. Tinha que tocar uma musiquinha agora. Porque eu peguei a batuta. Deixa eu ir pro meu lugar aqui. Vem, câmera. Vou pro meu canto. Que está chegando um espaço do programa que eu vou comandar vocês usando a minha batuta maravilhosa, emprestada de Cláudio Cohen. Tira uma foto. Ok. As nossas debatedoras agora vão ter mais tempo para fazer as perguntas e vão poder fazer considerações sobre a resposta do nosso convidado. E aqui eu vou comandando vocês, porque se demorar muito eu faço assim, eu dou uma organizada. Ana Karina, por favor, a sua pergunta e você tem 2 minutos. Nossa, 2 minutos. Dá para fazer um curta-metragem. O assunto que eu quero, né, continuar aqui conversando é sobre trilha sonora para cinema. Assim mesmo como o senhor falou, maestro, o cinema nasce com a música e depois que vem a fala. O maestro é o grande intérprete, a orquestra é um instrumento. Então, dito isso, essa mostra que está acontecendo em Brasília, acho que vai para o Rio, no Centro Cultural Banco do Brasil, homenageando tardiamente, eu acho, assim, né, o John Williams, que, como o senhor mesmo falou, né, foi indicado mais de 50 vezes ao Oscar. Quem não assobia, eu não sei assobiar direito, o Guerra nas Estrelas, ou Jurassic Park, o Vale das Bonecas, para, né, quem gosta dos clássicos. É parceiro de Steven Spielberg, da nata hollywoodiana, europeia. O nome, né, maestro, em muitas línguas, diretor de cinema é chamado de maestro, né? Então, é uma ligação muito forte. E essa mostra do John Williams que está acontecendo, né, e tantos filmes... que ele dirigiu essa orquestra, e aí as histórias, a gente lembra muito de cada trilha, de cada momento da música, né? Eu lembro, não é dele, mas da Ponte do Rio Kwai, né? E vários filmes que vem a música antes de vir o diálogo. Então, essa ligação, né, maestro? E também... falar muito triste o que aconteceu com o Silvio Barbato, né? Que chegou a conversar que ele faleceu em 2009 no acidente do Airbus, do Air France para Paris, né? Do Rio de Janeiro. E essa tristeza jovem, né? Que o senhor trabalhou com ele. Ele ganhou o grande prêmio do cinema brasileiro pela trilha do Vila Lobos também, né? Então, essa relação. E essa questão democrática também, eu queria que o senhor discorresse um pouco, né? Porque o outro maestro falou, né, te elogiando muito por esse caráter de trazer, de aproximar o público, de não ter medo de ser erudito, de entrar, né? Porque tem muito isso. E o cinema, né, você pode, né, ligar sua televisão, você pode, né, ainda é um pouco mais próximo, né? Então, eu queria... A música no cinema, Ana, ela é quase um personagem anônimo, né? Mas a música ela é vital para trabalhar as emoções. A música ela é um discurso. Então você tem a cena, você tem a ação e a música ela faz o quê? Ela ressalta, ela realça, ela traz vida, ela traz brilho para aquela ação. No próprio discurso musical, propriamente dito, né? A Lídia sabe muito bem disso, né? Você tem uma música que é instrumental.
ela está dizendo alguma coisa, ela está te contando uma história. Então, muitas vezes, assim como no cinema, como você vê o personagem, como a música conta a história de um personagem na trilha sonora. A ópera já foi isso. A ópera é a trilha sonora do teatro cantado, né? Você já tem isso há 400 anos. E o cinema simplesmente é a ópera colocada de forma tecnologicamente, o teatro colocado ali, né, com todas essas linguagens. Então, a música tem essa força muito grande na dramaticidade, na ação e no realçar as emoções. Então, você pode imaginar quando você faz um concerto com aquelas músicas. Aquilo fica no imaginário, nas memórias das pessoas, de uma maneira tão forte que é impossível você não se conectar imediatamente àquilo. E com essa ideia do democratizar, obviamente, quando você coloca músicas que se conectam mais facilmente ao público, você tem a oportunidade, uma porta que se abre para você mostrar os discursos de maior complexidade, como uma sinfonia de Beethoven ou de Gustavo Mahler, porque eles já passam a entender aqueles sons, aquele universo, aquilo que está acontecendo. Então, uma coisa ajuda a outra, né? A música, ela é vital, não só no cinema, mas no teatro, como na ópera, né? Compondo o discurso falado, mas também isoladamente. Na música de concerto, ela traz muitas emoções e isso é que é a nossa missão enquanto instrumentista ou enquanto músico, mostrar essa outra possibilidade para o público. Ana com 2 N's e Karina com K. Você tem 1 minuto para comentar as palavras do maestro Cláudio Cohen. É isso, maestro, exatamente isso que acontece, né, com a música e com a imagem, essa memória, né, o que a gente leva. Mas eu queria só, rebatendo, falando do seguinte, a gente sabe que nos Estados Unidos, ou grandes produções no Brasil, podem contar com a figura do maestro e da orquestra na hora de fazer a edição de um filme. E o baixo orçamento não, né? Mas isso está mais democrático também para um cineasta? Se ele quer que ele edite o filme já feito uma trilha por um maestro, por uma orquestra, né? Qual seria esse caminho das pedras, né? Como que isso acontece? Como que a parceria entre uma orquestra e um filme, uma obra cinematográfica, se dá hoje aqui no Brasil? Na verdade, a orquestra é um instrumento caro, né? Você tem muitos músicos ali atuando, você pode ter até 150, 120, dependendo de uma instrumentação. A nossa orquestra hoje são 80 efetivos, mas o quadro é de 118. Então, se você for pensar em contratar toda essa turma e para gravar durante horas a trilha sonora de um filme inteiro, realmente é um esforço financeiro muito grande. No entanto, a tecnologia hoje, com as suas ferramentas e sua evolução, ela permite que você disponha de elementos eletrônicos aos quais você pode agregar, né, o som acústico com o eletrônico de uma maneira a tentar diminuir esses custos. É claro que a gente prefere que o orçamento seja melhor para você contratar mais gente e não desempregar com os eletrônicos. Mas existe essa possibilidade, mas você nunca vai ouvir aquela potência de uma orquestra como você ouve numa trilha do John Williams ou no Vento Levou, que você ouve aqueles violinos tocando aquelas melodias. Isso tem realmente um componente sonoro diferenciado. Lígia, chegou a sua vez de fazer uma pergunta, lembrando que você também tem 2 minutos. Eu estou adorando que a gente não combinou nada nesse sentido de perguntas e está sendo muito incrível, porque minha pergunta tem exatamente a ver com isso. Tanto como intérprete, como ouvinte, na posição de ouvinte, certamente eu já passei por isso, imagino que o senhor também tenha passado, maestro, de você ir para aqueles concertos, aqueles momentos onde, independente de ser um músico com muita bagagem técnica, com muita experiência de palco, existem concertos e concertos, existem momentos e momentos onde você percebe que tem alguma coisa que mexe com você, que te toca profundamente, você não sabe muito bem o que é, mas é isso que te faz querer voltar a assistir, é isso que te faz querer voltar a tocar. E eu pesquisei durante um tempo no mestrado exatamente sobre esse tema. E eu trouxe o termo transcendência para descrever essa experiência na qual a gente vive um momento
de superação, de profunda conexão com a música, e a gente encontra um lugar que a gente não estava nem imaginando que pudesse acontecer, porque é um pouco imprevisível, né? E durante o mestrado eu pude entrevistar alguns pianistas, inclusive o nosso querido, saudoso, maravilhoso Nelson Freire, que nos deixou recentemente, a grande pianista Maria João Pires, mas eu nunca fiz essa pergunta para o maestro. E assim, fiquei curiosa de saber como que essa experiência se acontece, né? E como que ela acontece num grupo tão grande. Como é que a gente vai, né? Como é que é uma condução para um estado, né? Se de repente o senhor já vivenciou isso, ou em ensaio, ou no palco, no momento de concerto. Eu só queria retomar uma fala tua, na qual você disse que no momento do concerto você solta um pouco as rédeas. Será que esse soltar um pouco as rédeas é abrir espaço para esse evento que não está tão programado a acontecer? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, Lígia, essa fala é muito interessante. Você me trouxe à memória agora, nas minhas viagens de férias, no avião, eu vi um filme, uma animação que se chama Soul. Não sei se você viu esse filme. É um pouco disso que você está falando. Uma hora eles falam assim, nossa, tem uma hora que você está tocando, você viaja para um lugar lá, que você fica lá, todos os músicos viajam, e ele fica lá tocando o piano dele. Esse filme, ele retrata um pouco exatamente disso, porque é uma coisa de estar numa outra vida, de estar numa outra dimensão. Então, o que é que eu posso te falar sobre isso? Quando a gente começa a estudar música, a gente fica brigando com as notas, né, Lídia? Pô, tem que tocar as notas certinhas, o ritmo, dominar o instrumento. Isso é uma primeira etapa, né? E aí depois você já domina seu instrumento, aí você quer, de certa forma, dominar a música, tentar trazer o que o compositor pensou e mostrar para o público, você ter um discurso assim mais autêntico. E numa terceira etapa, que eu acho que é onde a gente está, você quer trazer dar a sua contribuição, o que você sente daquela música e o que é que aquela música faz você sentir. Eu, assim, como maestro, eu posso dizer e te explico, o maestro é uma espécie de, sabe, resistência? Aquela resistência que quando, o fusível, né? Que quando a energia vai, queima ali. Então, todo o fluxo energético passa por mim. Então, quando os músicos tocam, então, na verdade, você sente. Não é a música, é a energia. Isso é uma coisa que se chama energia. E você manejar essa energia significa você passar para um outro estágio. E aí é aquela catarse de você ir para uma outra dimensão. Por exemplo, eu estou fazendo lá o Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler, que é uma parte intermediária de uma sinfonia que é muito turbulenta nas duas extensões. E ele coloca frases que parece que você está em outra dimensão, flutuando. Só que você tem que controlar isso. E o soltar significa você estimular os músicos a sentirem esse mesmo ambiente para a gente fazer isso de forma coletiva. E você viaja, tem horas assim que você está em outra dimensão mesmo, né, no palco, e assim, isso é realmente uma sensação que ali no filme mostra um pouquinho como você tá num alfa, num momento assim de transcendência, como você mesmo falou. Eu preciso acertar aqui a condução, eu acho que é o tempo, né? Lígia, por favor, agora você tem 1 minuto para comentar as palavras do maestro. E encontrar esse equilíbrio, né? Entre, assim, até onde eu vou me doando, mas sem perder totalmente o controle para eu, né? Porque às vezes a emoção toma conta. Eu lembro de uma vez que eu chorei no palco, assim, eu tive que realmente dar uma segurada, porque senão daqui a pouco você fala onde é que eu estava, né? E eu vejo, assim, a figura do maestro muito como alguém que vai inspirar também os músicos, né? Eu estive em Campos do Jordão, no festival, em 2005, e eu fui tocar na orquestra do festival e foi um ano muito importante, assim, muito especial. O Kurt Masur estava regendo e eu participei do primeiro concerto, que foi o Minchuk que regeu. E foi nesse momento que eu tive a vontade, o desejo de estudar os quadros de uma exposição, fazendo a parte da orquestra, porque assim, a forma como ele foi conduzindo a história, né, a narrativa dos quadros e a forma como ele foi envolvendo a gente foi tão incrível
que eu falei, eu preciso estudar isso. Porque o original foi escrito para piano, mas ficou mais conhecido como orquestra. E aquela riqueza de timbres e todo mundo com aquele mesmo pensamento, aquela ideia que ele foi fomentando, foi trazendo e aflorando na criatividade. Deve ser muito incrível isso, né? E facilita essa chegada de todo mundo junto ali no mesmo lugar comum, né? Maestro? Não, isso é incrível, né? Porque, assim, no seu caso, você tem que coordenar os 10 dedos mais os pedais. No meu, é um universo sonoro, quer dizer, é uma personalidade, é uma clarineta que soa e passa o som para uma flauta, que passa para um outro instrumento, e você manejar todas essas energias e essas pessoas que estão ali interagindo, colaborando, né? E que às vezes você não tem o controle sobre as pessoas, mas você tem controle, tenta controlar a música e a energia, aquele fluxo que vai ali num discurso equilibrado, como você falou, sem perder o horizonte. Como o cara do filme, né? Que ele começa a tocar, vai viajando, começa a viajar, daqui a pouco todo mundo está olhando para ele, onde é que você está indo? Mas é isso aí mesmo, a sensação é uma coisa que só você sentindo para saber. Sim. Qual que é o sinal, maestro, de que encerrou? Tcharam! Como é que faz? Fechou as mãos. E fechei as mãos. Encerrada esta etapa, eu tô... Assim, não sei se vocês perceberam, mas eu tô adorando. Mas eu não sei porque eu me sinto um pouco mais Hermione Granger do Harry Potter com uma varinha. Eu acho que eu não nasci para ser maestra, deixarei isso de volta como o senhor. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui num vídeo, uma apresentação do quarteto. Vamos ver. No momento que eu estava mostrando meu amor aqui, adoro violino, mas meu amor está aqui. Rodolfo. Rapidamente, maestro, assim, como é que o senhor divide o seu tempo entre o violino e a regência? Hoje, basicamente, a regência toma muito tempo, porque não é só a regência. Você ser um maestro titular numa orquestra no Brasil significa acumular muitas funções. É um administrador, né? Você tem que administrar, você tem que pensar na linha curatorial, você tem que pensar na comunidade. Mas você aí o senhor estressou nessa área, o senhor vai para o violino e descarrega? Sim, o violino está sempre lá, mas você vê que maravilha, tocar num quarteto. Beethoven, isso é Beethoven, mas, puxa vida, aqui é outra viagem, Lídia, também. Você olha, tá numa... Nossa, 30 anos de quarteto de Brasília, realmente foi muita emoção. Muita emoção. Agora, uma homenagem para o senhor aqui no nosso telão. Não é apresentação, não. Oi, pai, tudo bem? Tô muito orgulhoso por você ter conseguido essa medalha super importante, viu? Gosto quando você toca as minhas músicas preferidas. Te amo, sou muito seu fã. Brunão. Já fiquei fã sua também, olha que fofo. Fala um pouquinho da medalha que o senhor recebeu. Então, eu estou recebendo uma medalha do governo austríaco, é a medalha da arte e da ciência, ou seja, a Cruz de Ouro da Arte e da Ciência, que imagina você, um músico clássico, receber uma medalha de arte do governo austríaco. Uau. Significa que você está ali, tem Mozart, tem Strauss, tem Mahler, ou seja, é uma coisa muito importante, né? Depois de tantos anos tocando esses compositores maravilhosos da Áustria. E, assim, eu acho que é uma forma do reconhecimento internacional do seu trabalho e um incentivo para você seguir em frente com muita energia, com muita determinação. Então, parabéns para o senhor. E a gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente volta, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e partir para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já. Sem Censura de hoje traz ao debate o trabalho de Cláudio Cohen, regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.
Maestro, o senhor já arremessou a batuta em alguém, não? Pois é, Marina, eu nunca fiz isso porque realmente música e violência não combinam, né? E, na verdade, é o que eu estava falando para vocês. Os músicos de uma orquestra, eles são músicos de excelência, eles são muito preparados. Para você chegar numa orquestra é uma árdua jornada e trajetória. Então, eles não querem errar. Se a pessoa errou ou se não acertou, não é uma vontade própria. A não ser que seja sabotagem, pode acontecer. Mas, assim, nesse caso aí dá vontade de jogar batuta. Dá aquela batidinha para chamar geral, atenção. Eles querem fazer o melhor. Muito bem, então, mas aquela batidinha para chamar atenção sim, de vez em quando. Sim, é porque eles gostam de conversar muito, tá? É outra coisa. E chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas para o nosso entrevistado que vai respondê-las em poucas palavras. Pronto, maestro? Faz tempo que eu não jogo tênis, hein? O que a música faz com a sua alma? Eleva a minha alma para locais aos quais eu não consigo descrever. O você com a batuta é igual ao você sem a batuta? A batuta é uma ferramenta, é uma extensão, um instrumento de trabalho. São coisas que se diferenciam mas, ao mesmo tempo, podem se conectar. Se pudesse voltar no tempo para conhecer um compositor famoso, qual gostaria de conhecer? Gustav Mahler. Alguma música te leva às lágrimas? Ou qual, né? Porque, obviamente, alguma te leva às lágrimas. Olha, falando de Gustav Mahler, aquele Adagietto da Quinta Sinfonia é sempre uma música de muita emoção. Ela realmente traz esse sentimento. Então, você de casa, busca agora no Google, daqui a pouquinho, quando acabar o programa, como é que é? Adagietto, Quinta Sinfonia, Mahler escreve M-A-H-L-E-R, correto? Uhum. Isso. No filme Whiplash, Em Busca da Perfeição, o maestro é verbalmente violento. Este é um meio em que a busca da perfeição leva a extremos? Eu acho que a gente não deve trazer os nossos problemas internos e pessoais para aqueles com os quais nós estamos lidando e tentando obter alguma produção, um resultado positivo. Como atrair a criança e o jovem para o mundo da música erudita? A música erudita, ela é uma música extremamente culta e ela pode fazer tudo, né, através de uma orquestra sinfônica, desde a linguagem mais simples ou da mais complexa. Então, através dessa ferramenta de você buscar o discurso da simplicidade, trazer as pessoas para que elas possam depois entender a complexidade. Nós vamos agora, então, para o telão, porque a gente tem mais um recado para o maestro Cláudio Cohen. Olá, sou Fabiane, mais que mulher dele, eu sou fã do Cláudio, marido, pai e maestro. Essa admiração vem de longe, desde quando namorávamos. Isso aumentou com o tempo. Não me sinto acanhada para testemunhar o comprometimento dele com a música e com a orquestra do Teatro Nacional. Nem suspeita para dizer que o Cláudio vive e respira a música. Tornou-se a vida da família. Tanto trabalho assim não foi em vão. A orquestra com ele e com seus músicos mudou muito, integrou-se à vida da cidade, tornou-se acessível ao grande público e ganhou uma identidade musical própria reconhecida dentro e fora do Brasil. Mesmo nesses tempos difíceis da pandemia, como todas as restrições, a orquestra e o Cláudio continuaram ativos e presentes. Não me considero nenhuma musa inspiradora, nem mesmo uma protagonista, mas uma parceira, uma cúmplice dentro e fora de casa. Acho que esse é o meu papel e desafio como esposa. Bravo, maestro. Beijos. E ela está aqui presente conosco aqui no estúdio. Boa noite, muito obrigada. E imagino que seja a sua maior crítica, não, maestro? Olha, diferentemente do que ela disse ali no discurso, ela é minha musa inspiradora, sim. Ela é minha musa inspiradora, sim, companheira de todo dia, assim, a vida não é sempre fácil, a gente enfrenta problemas, dificuldades e ela sempre esteve do meu lado, me dando todo o apoio, né, como vocês puderam ouvir, e realmente fico muito emocionado de ouvir aqui a fala dela,
Obrigado por vocês terem trazido aí essa fala aqui ao final. É sem censura, mas é com emoção, maestro. Olha, para encerrar o programa, eu vou dar a todos vocês um tempinho para fazer considerações. Começo com você, Ana Karina. Então, um programa muito especial de hoje. Nós falamos de música, de cinema, de sensações, de transcendência, de musicoterapia, de como a gente eleva a nossa alma. E realmente é muito bom falar disso, né? Eu acho que é um momento importante, né? Diante de tanto, às vezes, atribulações, o caos, e como a música conforta, nos dá, né? Algo de graça ali para transcender mesmo a dor e também ter alegria, né? Então, o programa de hoje foi muito isso, essa proximidade aí com um grande maestro que nos deu uma aula aí também de bastidor dessa profissão que a gente pode ver nos filmes, que a gente testemunha ali, somos testemunhas oculares quando assistimos a uma orquestra, a um concerto, mas a gente não conversa, né, com o maestro todo dia. Então, foi muito importante. Eu agradeço a todos aqui por essa oportunidade. Muito obrigada. Lígia, agora é a sua vez. Eu acho que mais do que nunca a gente está podendo sentir, né, de fato, o quanto é importante a música e a arte de uma forma geral, né, na nossa vida. A gente está aí entrando nesse terceiro ano, né, de pandemia. Passamos 2020, 2021 e já entramos 2022. E assim, o que seria de nós, da nossa saúde emocional, da nossa humanidade, se não fosse a arte na nossa vida, né? O quanto é importante, o quanto é vital a cultura, a música, a arte. Não é só entretenimento, né? E assim, eu pelo menos saio daqui hoje com isso ainda mais vivo dentro de mim. A música é minha paixão, é minha vida e é muito bom. E só posso agradecer por fazer o que eu faço, por estar aqui, agradecer o convite de vocês. Me sinto muito feliz e honrada. Eu continuo te convidando a ser minha vizinha. A hora que você se quiser mudar para São Paulo, é o famoso tamo juntas, Lígia. É isso. Maestro, agora a sua oportunidade de fazer considerações finais. Bom, primeiramente eu quero dar os parabéns para a maestrina do programa, Marina Machado, que você conduziu muito bem, muito bem. É um tema que não é fácil. E as nossas convidadas, a Lígia, que foi ótima, e a Ana, nas suas colocações, incrível. Foi muito prazeroso estar nessa conversa. Isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa muito divertida. Como a música é? Eu acho que a primeira mensagem que eu tenho que dizer, não tenha medo da música clássica, não tenha medo da música. Vá assistir concertos, busque informações no YouTube, se você não tem uma orquestra na sua cidade, prestigie a sua orquestra, prestigie os músicos. Como a Lígia disse, é uma situação de conforto de alma muito enriquecedora, uma experiência que, na medida em que você vai vivenciando, né, Ana, e esse modelo do cinema trouxe muitas pessoas para ouvir Beethoven, ouvir Brahms, ouvir Villa-Lobos e entender a força da música e como ela pode trazer bem-estar e qualidade de vida. Então, eu quero agradecer por esse espaço e parabenizar o Sem Censura por trazer à relevância um pouco desse universo da música de concerto e da música que realmente tem qualidade, né, e que pode ser apreciada por todos. Ela é muito mais democrática. Acho que um concerto é muito mais barato, às vezes, do que alguns shows que tem por aí. Os nossos são gratuitos. Sem dúvida. Com o ego inflado desse tamanho aqui, arrepiada pelas suas palavras, maestro. Muito obrigada. O Sem Censura fica por aqui. Eu agradeço a presença do maestro Cláudio Cohen, regente da Orquestra Sinfônica Teatro Cláudio Santoro. Agradeço a presença das debatedoras Ana Karina de Carvalho, minha colega jornalista aqui da TV Brasil, e da premiadíssima pianista aqui de Brasília, Lígia Moreno. Eu peço que você continue ligado nas redes do programa. A gente volta na próxima segunda-feira, às 9 da noite. Prepare seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Até lá!